Olá! Vamos continuar nossa conversa a respeito dos transtornos. Se você não viu os demais, para você compreender melhor, você pode voltar nas gravações anteriores, assistir aos vídeos para você compreender melhor. Hoje nós vamos falar especificamente sobre disgrafia. Meu nome é Luísa Oliveira, sou pedagoga, psicopedagoga, especialista em neurociência da educação e terapeuta ABA. Então vamos lá! Você já ouviu falar em disgrafia? Normalmente fala-se de crianças com dificuldades de escrita, com letra feia, que precisa de caligrafia. Com certeza precisa de caligrafia, mas não apenas fazer caligrafia. Você vai entender agora um pouquinho melhor. Primeiro, esta criança precisa fazer uma avaliação multidisciplinar com psicomotricista, psicopedagogo, psicólogo e fonoaudiólogo. A partir de que seja feito o diagnóstico, é necessário você compreender que a disgrafia é uma dificuldade na escrita por problemas na coordenação motora e visomotora. Por que visomotora? Visomotora porque os nossos olhos levam as nossas mãos para fazermos as atividades necessárias e às vezes as crianças têm dificuldade com isso. Então nós precisamos fazer algumas atividades específicas para estimular esta habilidade. E ela também pode ser caracterizada por disfunção na hora de escrever associada ao TDAH ou à dislexia. Quais são os sintomas? Dor na mão, às vezes a criança reclama que está com dor na mão e os pais falam, não, isso é manha, para com isso. Dor na mão. Mistura as letras, tem letra ilegível, às vezes a letra não é nada bonita, escreve fora da linha, grafa com muita leveza ou com muita força. Então eu vou passar aqui algumas dicas para estar estimulando essa função necessária para desenvolver uma boa escrita, ok? Então, primeiro, nós precisamos trabalhar o tônus muscular desta mão. Desenvolver o tônus muscular de forma que ele saiba controlar para fazer uma escrita perfeita. Uma das atividades é rasgar papel, revista, jornal, rasgar, picar, porque ele vai estar fazendo força com os dedinhos. Trabalhar com massinha, fazendo várias atividades, vai desenvolver a criatividade e vai ajudar também a fazer coisas miúdas, coisas maiores. Então vai fazer exercício com as mãozinhas. E escrever utilizando papel carbono. Hoje em dia tem pessoas que não sabem nem o que é papel carbono, mas é bom nós utilizarmos o papel carbono para que ele possa colocar a pressão necessária para sair a escrita na outra folha. E aí ele vai aprendendo a controlar a pressão. Perfurar isopor. Vocês todos conhecem esses pratinhos de frios, né? E nós podemos aí então colocar desenho, fazer o desenho, aquele que você achar melhor. E a partir daí a criança vai furar, pode ser com um palito de dente ou com uma agulha. Vai furar cada um desses pontinhos. Essa agulha não tem perigo porque ela não tem ponta fina, é a agulha própria para costurar com lã e você utiliza barbante. Então a criança vai furar, existem pratinhos mais finos e pratinhos mais grossos. Então no começo você coloca os mais finos e depois você vai colocando um mais grosso. E aí depois ele vai ter que alinhavar, colocando a agulha certinha no buraquinho, de cima para baixo, de baixo para cima. E ele vai fazendo esse trabalho. Se não tiver esse material para fazer, pode usar cadarço de tênis, colocando nos furos dos corredores de macarrão, que são grandes, aí ele pode alinhavar também ali. Usar pinça
Pode ser, a melhor é a maior, para criança menor, a maior é melhor. Para pegar grãos, olha aqui. Eu coloquei alguns grãos de feijão aqui e ele vai pegando e vai transferindo de um recipiente para outro. Trabalhar com elástico. Aqui eu cortei um recipiente de suco, embalei aqui direitinho com durex para evitar de machucar a mãozinha. E aí o que acontece? Não sei quantos de vocês já viram elásticos desses menores, tem a circunferência menor, e eles são todos coloridos, bem bonitinho. E aí a criança vai abrindo dessa forma, porque está fazendo como se fosse uma fisioterapia, e vai colocando um a um. E eu gosto de brincar com eles de fazer arco-íris. Então eles colocam, por exemplo, vários roxinhos, 4 roxinhos, 4 de outra cor, e vão fazendo as cores e vão preenchendo todo o recipiente. Trabalhar com um prendedor de roupas. Esses prendedores comuns que nós temos em casa, porque ele vai fazer esse movimento. Então, por exemplo, eu fiz aqui os discos e esses discos têm as letrinhas. Então a gente já trabalha a questão da associação das letras em cursiva, em caixa alta. Então essa aqui é a letra O. Então vamos procurar onde é que está a letra O. E aí vamos colocar aqui. E aí ele vai colocando, o importante é que ele vai abrindo. Se não tiver o disco, você coloca em qualquer canto. O importante é ele fazer este movimento. O jogo Resta 1. Não sei quantos conhecem o jogo Resta 1. É um jogo muito gostoso. Ele desenvolve a cognição, a questão do raciocínio lógico, a coordenação motora e visomotora. Porque ele também trabalha aqui a questão de pinça. Então ele tem que levar, o olho tem que estar bem apuradinho, olhando direitinho no espaço onde ele vai colocar o pino. Rosquear e desrosquear é importante porque ele vai fazer movimento com as mãos. Então aqui nós temos um tipo de tampinha. Ops, até eu não tô conseguindo, tá vendo? E um tipo diferente. Então rosquear e desrosquear é um bom movimento. Utilizar conta-gotas. Então um copo, faz um suquinho que ele gosta, uma limonada que ele gosta, e aí ele tem que transferir todo aquele suco de um copo para o outro com conta-gota. Lógico que isso vai levar tempo, mas é uma atividade prazerosa, ainda mais que ele vai receber um reforço positivo quando terminar tomando o suco. Montar quebra-cabeça também é muito bom. É muito importante para trabalhar a questão motora e visomotora. Jogar bexiga, porque quando ele está batendo a bexiga, ele está levando o olho aonde a bexiga vai e a mão tem que acompanhar. Peteca, pegar tampinhas, vou mostrar aqui para vocês. Colocar tampinhas na água para trabalhar de pescar. Então você pede para que ele vá pegando uma de cada vez. Olha só, não é fácil, isso aqui precisa de coordenação motora e visomotora. Ele vai pegando uma de cada vez e vai tirando até pescar todas elas. Trabalhar com pintura também é muito bom, muito importante, porque vai ajudar tanto na questão motora quanto visomotora. Então essas atividades ajudam a melhorar a escrita. Aí sim nós podemos utilizar a caligrafia para ajudar. Espero que vocês tenham compreendido, que possam colocar em prática. Deixe aí o seu like, compartilhe com as pessoas e muito obrigada por estar assistindo aos nossos vídeos. Até uma próxima. Tchau! O professor recebe então um aluno com um diagnóstico de disgrafia. Provavelmente, junto com esse diagnóstico, receberá também orientações sobre como conduzir ou como intervir especificamente com relação àquele aluno. Então, o profissional que fez o diagnóstico também dará ao professor orientações específicas sobre aquele caso. Mas, de um modo em geral, nos quadros de disgrafia, nós temos um envolvimento ou um prejuízo relacionado à área motora. Então, o professor deverá estar sempre atento
no sentido de promover ao máximo atividades que possam melhorar o desempenho motor daquele aluno. Então, a problemática do aluno está se apresentando na área da escrita, mas há um envolvimento da sua performance motora de um modo em geral. Então, todas as oportunidades que esse professor tiver de solicitar deste aluno que ele realize atividades que envolvam uma tarefa motora mais específica, ele deverá fazê-lo. Então, cartazes, pinturas, atividades mesmo física, como determinados jogos, como a prática de certos esportes, e em sala de aula, dependendo da idade do aluno, tarefas que exijam guardar coisas, organizar coisas, que envolvam um trabalho corporal de um modo em geral, devem ser favorecidas a esse aluno, né? Então, o professor poderá solicitar deste aluno que guarde os materiais num determinado armário, apague a lousa, que faça tarefas em sala de aula que possam dar ao aluno ou proporcionar ao aluno a oportunidade de exercitar o seu corpo, tanto nos movimentos de coordenação motora ampla, quanto no movimento de coordenação motora fina. Então, todas as tarefas que forem favoráveis para o desempenho desta atividade, o professor deverá promover a este aluno. Havendo a possibilidade de criar situações em que esse aluno possa tocar um instrumento musical, que ele possa realizar atividades físicas como ginástica olímpica, ainda que seja de uma forma lúdica, isso tudo deverá ser oferecido para o aluno como recursos que irão favorecer um melhor desempenho na área motora, que é a área comprometida nos casos de disgrafia. Nas escolas onde, além do professor de classe, outros professores trabalhem com este aluno, como professor de educação física, professor de artes, professor de música, o professor de classe deverá, então, juntamente com estes outros professores, planejar a intervenção e as atividades que devem ser propostas a esse aluno para que todas as situações da escola, né, situações vividas por este aluno na escola, sejam aproveitadas da melhor maneira. Da mesma forma, não havendo na escola outros professores que realizem estas tarefas ou que ministrem essas disciplinas, o próprio professor de classe deverá pensar na possibilidade de integrar no seu projeto pedagógico tarefas dessa natureza que vão favorecer não só esse aluno, mas especialmente este aluno.
Ninguém melhor do que a escola para fazer um diagnóstico dos problemas de aprendizagem de ordem pedagógica.